Queridos, eu queria ser bem breve. Penso que não há nada mais que ser acrescentado. Nosso pastor presidente já falou acerca do Projeto Alfa de uma maneira bem própria, não é? Ele estava ali no nascedouro, com o missionário Manuel de Melo, entre outros. Então, penso ser desnecessário. Então, eu queria correr aqui e rapidamente repartir aqui com os irmãos alguma coisa que Deus tem colocado em meu coração nesta manhã. Aliás, desde ontem eu estava pensando nisto. Estava pensando a respeito do Adão. Adão. O Adão do Éden. O Adão da Eva. Amém, povo santo? Interessante. Um dia, na eternidade, em tempos idos, Deus resolveu criar um jardim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas, além disso, ele resolveu plantar um jardim. Estabelecer um jardim. E aí, ainda em seu coração, ele resolve, com as suas próprias mãos, de posse do barro, ou seja, da argila, fazer um homem, fazer um boneco. E ele estabelece, ele faz aquele boneco, e como Deus dá vida a tudo que faz, você tem vida de Deus em você. Você é vida de Deus na terra. Aleluia. Deus faz um boneco, e o boneco que Deus faz recebe um sopro e começa a se mexer. Aleluia. E aí Deus dá a este homem sabedoria, uma sabedoria tremenda. Depois que esse homem é estabelecido e agora tem vida, Deus incumbe ele de trabalhar nessa terra e de cuidar dessa terra. E Deus passa a observar este homem. E num determinado momento, Deus em seu coração atenta para o fato de que não era bom que aquele homem estivesse só. E aí ele cria... Essa água é minha? Obrigado. A primeira anestesia da história. Eu não sei se ele soprou, tocou. Deus tem dessas coisas, né? Talvez ele tenha só olhado. E o Adão, bum. E aí ele vai lá e da costela faz uma varoa. Aí a coisa ficou boa, né, irmão? Coisa boa. Hein? Foi bom? É tua esposa? Ah, mas ele disse aqui, pastor Isaías, coisa horrível. Aí olhou para ela olhou para ele e disse, melhor está aqui. Mas Deus estabelece, então faz a varoa e dá de presente para o Adão que estava dormindo. E agora eles têm um lugar, têm um jardim, e o Adão começa a trabalhar e a cuidar da terra. Deus havia dado ao Adão uma sabedoria tremenda, pois ele catalogou tudo que existe, deu nome a tudo. Uma sabedoria, uma inteligência fantástica. E eles começam a viver ali. Deus todos os dias vinha falar com ele, conversar com eles. E aí, Adão, como é que tu tá? Tá tudo tranquilo? Andava com Adão. Passeava com Adão. Havia uma comunhão entre eles. Mas um belo dia apareceu uma tal de uma serpente que começou a falar com a Eva. E conversa daqui, conversa dali, e teretetê, 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 teretetê. Um dia o Adão chega do trabalho e a Eva tem um fruto na mão. Oi, Dandão, dá uma mordidinha aqui. E eu fico imaginando que o Adão disse, não pode mexer com isso aí, Jeová falou que se comer morre. E eu fico imaginando a Eva dizendo assim, bobão, me belisca. Estou viva, dá uma mordidinha aí. E aí o Adão mordeu. Não só peixe morre pela boca, o Adão também, né? Mordeu.
Eu fico imaginando que a vida do Adão era boa, era uma vida boa, tranquila. Não tinha sogra. Eu tenho uma sogra. Você imagina euzinho, casando com uma filha de italiano com espanhol. A dificuldade está no estereótipo. Mas deu, né? Por isso que ela orou e jejuou 3 dias. Veio do jeito que tu pediu, né? Tem algum acréscimo hoje, mas é relevante. Adão e Eva, então, viviam bem, mas agora ele desobedece. Aqui não importa se é uma maçã, uma jaca, um jambo, mas ele desobedece. E aí a coisa começa a ficar ruim. Você imagina a facilidade, meus irmãos, a facilidade do Adão para sair de casa, né? Eva não precisava fazer chapinha, não precisava usar o secador, né? Zzz. Às vezes a gente tem que sair de casa, eu fico imaginando o Adão dizendo: "Ô Eva, nós vamos ter que ir visitar o gorila." Nasceu ali uns macaquinhos. E nós vamos lá dar uma penteada neles, cuidar deles. Levar uma pipoquinha para eles. "Vamos, mulher!" E Adão escutando o barulho. Zzz. "O que é que está fazendo, Eva?" "Peraí, estou passando lá aqui." Quando não há graxa de sapato. Adão tinha uma vida tão boa. Mas ele abriu mão por causa de uma mordida. Desobedeceram a Deus e morreram. Deus é vida. Então eles foram separados de Deus, morreram espiritualmente. E agora Deus os expulsa do jardim. E coloca querubins com espadas. Não dá para voltar para lá. Não tem como. Irmão, nós somos expulsos. Nós vivemos aí, ó, sem eira nem beira. O mais rico, o mais grave, o melhor, o mais entendido, não possui nada. Porque tínhamos no passado, em Adão, hoje não temos nada. Expulsos da presença de Deus, expulsos do Éden, longe da vida, mortos para Deus. Coisa triste, coisa triste. Mas Deus nos ama. Deus ama você. Enquanto Eva e o Adão estavam vivendo a sua própria custa, fazendo a vontade dos pensamentos, traçando seus planos e executando seus planos sem a orientação de Deus, Deus em seu coração estava preocupado conosco. E aí ele começa a segunda fase da sua missão. Estou falando de um Deus missionário. Qual é a missão dele agora? Fazer com que Adão voltasse à sua presença. Fazer com que a humanidade representada nele voltasse à sua presença. E o apóstolo diz aos Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Nós somos separados da presença de Deus pela falha da Eva, que induziu Adão ao erro. Mas Deus, em seu infinito amor, traçou um caminho pelo qual hoje nós podemos ter aquela comunhão outra vez. Um dia apareceu alguém como nunca em toda a história da humanidade. E foi batizado por um parente no Rio Jordão, anos atrás. E quando ele sai da água, um momento glorioso e grandioso. O céu se abre, o Espírito pairando numa forma corpórea, como uma pomba. O céu se abre e uma voz do céu diz:
esse é o meu filho amado, eu me alegro nele. Eu fico imaginando que no coração de Deus, ele já tinha a firme convicção de que este sim seria infalível, perfeito, santo, separado, e veio para cumprir o propósito que Deus tinha em seu coração. Jesus sai da água e é conduzido pelo Espírito para o deserto. E eu fico imaginando que Jesus, nesse caminho, estava vendo você. Estava me vendo nesse caminho. Penso que ele tinha em sua mente e em seu coração: vai valer a pena. Eu não vou fazer o que ele quer que eu faça. Eu não vou viver como ele quer que eu viva. Eu não vou abrir mão do propósito e do plano que meu pai estabeleceu. E aí o Senhor Jesus vai ao deserto. 40 dias e 40 noites. Aparece aquele que outrora induziu Eva e afastou Adão da presença de Deus. E ele tenta outra vez. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. 40 dias e 40 noites em jejum, em consagração. Que ousadia! Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja que coisa linda. Disse o Senhor Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de papai. Aleluia! Começa aí a derrota do inimigo das nossas almas. Jesus sai do deserto vencedor. E só depois disso ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. O acréscimo aqui é meu. Todos aqueles que quiserem encontrar o caminho de volta, todos aqueles que quiserem ter comunhão com Deus, saibam que hoje, a partir de agora, a partir deste momento, quem quiser ter com Deus, saiba que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e se alguém quiser falar com Ele, entre por mim. Jesus então vem e estabelece a comunhão entre nós e o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nestes dias, eu e você, querido irmão, querida irmã, precisamos fazer com que o Espírito Santo de Deus encontre morada, habite e se desenvolva em nós, ao ponto de transbordar, para que nesse transbordamento pessoas sejam alcançadas por esta graça, cujo nome é Jesus. A graça é Jesus. O caminho é Jesus. A solução é Jesus. Tem alguém aqui que quer casar? Ele está trabalhando em alguém que vai encaixar, fechar direitinho contigo. Você vai gritar: maravilha, Jesus, e ela vai dizer: glória a Deus. Alguém aqui está com dificuldade na escola? Jesus entende disso também. Tem lá um vizinho lá no condomínio que varre o lixo, varre, e coloca o lixo na tua porta. E você fica... Tem? Jesus pode converter ele e fazer com que ele limpe até a tua porta também. Você viu aqui o testemunho? A menina, é a menina, né? Como é o nome dela, pastor? Ruth. A Ruth foi do pó ao pódio
pela mão de Deus. Que coisa tremenda. Tem algum casal que está aí de bico, o esposo com a esposa? Jesus entende disso também. Vai colocar paz no casamento, paz na vida. Seu chefe está incomodando você lá no trabalho? Eu não estou aqui dizendo para fazer magia branca, hein? Por favor. Nós não precisamos de sangue mais, viu? De nenhum tipo de sangue. Porque o sangue do santo, o sangue do perfeito, já foi derramado uma vez só, lá na cruz do Calvário. Não precisamos de sangue. Precisamos só dizer Jesus. 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 O nome é Jesus. Está incomodando lá o chefe? Ora, fala com Deus. E o que vai acontecer? Jesus vai trabalhar no coração dele. No meio político, Deus abençoe ao casal, prospere as ideias, os planos, ilumine, mostre o caminho, mas continue chamando por Jesus. Você entendeu isto? Jesus, a solução. Jesus, o caminho. Jesus, tudo em nós. Para concluir essas palavras, é muito importante que nós tenhamos em nosso coração a firme convicção de que não entendemos nada. Não sabemos nada. Estamos sempre aprendendo. E o profeta chegou a dizer: clama a mim. O Espírito Santo falando através de seu servo. Acho que Jeremias 33:3. Vou parafrasear. Qual é o seu problema? Fale comigo. Qual é a sua dificuldade aí na terra? Fale comigo. Converse comigo. Olhe para mim, me procure. Insista em me ter perto de você. Porque se você me buscar, se você me procurar, se você clamar a mim, eu vou abrir a porta do céu, vou me dirigir a você e vou dizer e mostrar para você coisas grandes que estão escondidas aos teus olhos, mas eu tenho a revelação e vou te dar essa revelação e você vai ser mais do que vencedor. Deus abençoe a sua vida, querido. O amor de Deus continue inundando o vosso coração. E não vamos nos esquecer nunca. Perdemos o nosso lugar, sim. Mas Jesus já nos levou de volta à presença de Deus. Só por Ele, nele e para Ele. Muito obrigado por ter me ouvido. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.